Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Era melhor manter todos no escuro sobre o monstro. Embora Lin Jin não tivesse medo de problemas, não havia necessidade de convidar nenhum proativamente também. Ele nem contou a Zhao Ying e aos outros sobre o demônio raposa. Depois do almoço, Lin Jin foi direto para a Associação dos Frades. Faltavam pouco mais de 10 dias para o torneio de discípulos da Associação dos Frades. Lin Jin tinha que se preparar. Afinal, ele tinha que ganhar o primeiro lugar para garantir a pílula de sangue de dragão para si. Uma pílula de sangue de dragão era a chave no critério de evolução perfeita de Xiao Wu. Lin Jin tinha que obtê-la de alguma forma. Como ele não tinha se filiado ao mentor, Lin Jin não podia buscar lições de ninguém. Mas havia muitos discípulos autodidatas na Associação dos Frades. Da magia ao cultivo, tudo era autodidata, e se eles precisassem de materiais de referência, eles poderiam pegar emprestado alguns na biblioteca espiritual com o token de seus discípulos. Ao chegar, Lin Jin foi direto para a biblioteca espiritual. Entre as instalações da Associação dos Frades, a biblioteca espiritual era a mais popular. Alguns entusiastas do cultivo praticamente viviam aqui, mergulhando no mar de livros. Um homem idoso estava sentado na entrada da biblioteca espiritual, e abaixo de seu traseiro havia uma grande tartaruga. A classe das tartarugas grandes também era uma escolha comum de animais de estimação para os membros da Associação dos Frades, assim como a tartaruga safira de Zuken. Mas esta aqui era claramente mais resistente que a tartaruga safira. Mesmo sem o museu, Lin Jin podia vagamente dizer que esta tartaruga era uma besta de rank 3. Com certeza, a Associação dos Frades tinha muitos especialistas ocultos. A mesa diante desse velho estava cheia de livros. Ele deve ser o bibliotecário daqui. Lin Jin foi até o velho, fez uma reverência e mostrou o símbolo de seu discípulo. Você é novo aqui? Lin Jin assentiu. Era fácil dizer. Como Lin Jin não tinha feito a avaliação do reino do contrato de sangue, não havia padrões de nuvens bordados em suas vestes, fazendo-se destacar dos discípulos ao redor dele. Outros discípulos tinham pelo menos um padrão de nuvem em suas vestes. Alguns até tinham 2, e 3 era uma visão rara. Lu Yun tinha 4 padrões de nuvens e Yang Ji tinha o mesmo. Quanto ao velho aqui, depois de dar uma olhada, Lin Jin viu 6 padrões de nuvens em suas vestes. Uma figura proeminente. Vá para a primeira sala na ala oeste, onde estão todos os materiais básicos de cultivo do contrato de sangue. Comece a estudar e cultivar a partir daí. Entre os livros, você tem que terminar de ler pelo menos Fundamentos do Contrato de Sangue, Conhecimento das Bestas Elementares e 36 perguntas frequentes sobre cultivo do contrato de sangue. Então, escolha um método de cultivo de contrato de sangue correspondente que se adapte aos seus atributos. Você pode encontrá-los na segunda sala da ala oeste. Existem muitas técnicas de cultivo para diferentes atributos, algumas são fáceis, outras são difíceis. Escolha uma que se adapte melhor a você e você pode começar a cultivar. Talvez em cerca de 2 a 3 meses, 5 ou 6 talvez, você possa alcançar o primeiro reino do seu contrato de sangue. O velho elaborou sem olhar para cima. Esta deve ser uma introdução especial reservada para recém-chegados, já que os outros discípulos que tinham padrões de nuvem simplesmente passaram pela mesa após exibirem seus tokens de discípulo. Eles não precisaram receber um resumo do velho. Lin Jin agradeceu. Embora Lin Jin não soubesse o nome do velho, ele foi gentil o suficiente para oferecer alguma ajuda. Ao entrar na biblioteca espiritual, Lin Jin a achou incrivelmente espaçosa. Depois de examinar o lugar de forma aproximada, ele notou que a biblioteca era dividida em alas leste e oeste, com cada lado abrigando mais de 10 salas. Este lugar estava cheio da fragrância de livros. Lin Jin sabia um pouco sobre cultivo de contrato de sangue de seu antecessor. Porque como um avaliador de bestas, mesmo que ele não fosse especializado no campo, algum conhecimento básico era necessário. Um exemplo seria como ajudar alguém a formar pactos de sangue com animais de estimação. Isso era o básico. Após formar um pacto de sangue, o nível e o reino podiam ser aumentados e era aí que entravam os estudos de cultivo especializados. Imortais antigos cultivavam várias artes divinas, extraindo energia espiritual tanto do céu quanto da terra, permitindo-se transcender ao dão mais alto. Agora que o caminho para a imortalidade estava perdido, os humanos se concentraram em cultivar seus reinos de pacto de sangue e as fileiras de suas bestas de estimação. Lin Jin entrou na primeira sala na ala oeste. Havia várias estantes de livros abertas que funcionavam como divisórias. Cada estante estava cheia de livros. Muitos discípulos, de pé ou sentados, estavam estudando. Quando Lin Jin entrou, alguns nem olharam para cima, alguns lançaram um olhar e o ignoraram, enquanto alguns ficaram um pouco surpresos ao vê-lo. Olha, é Lin Jin. Qual Lin Jin? Aquele que entrou em conflito com o Sênior Yang Jie só por causa de uma mulher. Ah, então é ele. Seguiu-se uma fofoca abafada. Lin Jin fez ouvidos moucos para essas pessoas.
Primeiro, ele examinou o conteúdo das estantes e então encontrou os livros que estava procurando, aqueles que o velho havia mencionado. O conjunto básico era Fundamentos do Contrato de Sangue, Conhecimento das Bestas Elementares e 36 perguntas frequentes sobre cultivo do contrato de sangue. Mas depois de lê-los rapidamente, Lin Jin não achou que fizessem muito sentido. Ele conhecia a maior parte do conteúdo, e, embora esses livros pudessem ser considerados clássicos, para Lin Jin, eles eram muito pesados. Ele se lembrou de ter encontrado um método para melhorar esse pacto de sangue na tábua de pedra de Xiao no Museu das Bestas Mortais. Mergulhando no museu, Lin Jin invocou o tablete descritivo de Xiao e começou a lê-lo. Com certeza, havia vários métodos para melhorar seu pacto de sangue apresentados pelo museu. Depois de folhear alguns, Lin Jin os achou mais profundos e informativos do que o que esses livros aqui poderiam oferecer. Todos os livros aqui focam no básico. Por exemplo, alguém pode absorver energia espiritual de pedras de energia espiritual para aumentar o nível de reino do seu contrato de sangue, o que, por sua vez, aumentaria o volume de energia espiritual do usuário. Entre os métodos de aprimoramento mostrados no museu, esse era apenas um dos muitos métodos para atingir avanço. E era um dos menos eficientes. O museu deu a ele pelo menos 10 métodos para melhorar seu pacto de sangue. Entre eles estavam visualização, captura de espírito, fortalecimento de veias, formação de energia, alquimia interior e assim por diante. Depois de ler, Lin Jin percebeu que havia méritos em cada método, e a maioria deles eram técnicas ocultas que não podiam ser encontradas em lugar nenhum. Tendo comparado todos eles, Lin Jin descobriu que o método mais adequado para si era o método de fortalecimento das veias. Mas em termos de eficiência, o método de apreensão do espírito era, sem dúvida, o melhor. Vamos tentar o método de apreensão espiritual primeiro. Se não der certo, ainda posso mudar para outro. Lin Jin simplesmente escolheu um. Porque se ele tivesse que ser honesto, todos os métodos oferecidos tinham vantagens reais em vários aspectos. Pelo menos elas eram muito melhores do que as encontradas nesta biblioteca espiritual. Além disso, não é como se ele não tivesse permissão para mudar para outros métodos de cultivo depois de experimentar um. Com esse pensamento, Lin Jin encontrou um lugar para si, abriu um livro aleatoriamente e sentou-se de pernas cruzadas. Ele fingiu estar estudando, mas na verdade estava cultivando a técnica de captura de espírito. Falando francamente, essa técnica de captura de espíritos era bem perversa. Uma explicação direta seria exigir que o usuário realizasse uma técnica de inalação-exalação para extrair energia espiritual do seu ambiente. Era como ter uma pessoa reunindo todos os peixes de um mar inteiro enquanto todos os outros ficavam sem nada. Entretanto, o cultivo entre os discípulos aqui já era uma competição, para começar, então não havia necessidade de ter consideração pelos outros, certo? Se ele fosse modesto, seu oponente não hesitaria em derrubá-lo. Enquanto isso, Lin Jin ainda tinha uma vantagem enorme sobre todos os outros. Ser capaz de usar a técnica de busca de pulso. Ao complementar seu cultivo com acupuntura, Lin Jin pôde aumentar a eficácia da ingestão de energia espiritual. Meia hora depois, Lin Jin havia dominado a técnica de respiração. Assim, ele começou a experimentar. Ele respirou fundo. A já escassa energia espiritual ao redor dele começou a se agitar, movendo-se em direção a Lin Jin. Expire. Era o ato de expelir sujeira, limpando os órgãos do usuário de quaisquer impurezas. Lin Jin já sentia que estava obtendo resultados após completar apenas uma respiração. Não seria exagero dizer que os efeitos eram imediatos. Ignorando o fato de que essa técnica única de respiração poderia elevar o nível de seu pacto de sangue, logo após executá-la, Lin Jin sentiu sua mente ficar mais afiada, sua visão mais aguçada e sua cabeça mais clara. Isso era incrível e parecia benéfico praticar isso diariamente. Como se isso não fosse incrível o suficiente, o nome dessa técnica era Técnica de Respiração do Tai Taoísta. Lin Jin estava curioso sobre onde o Museu de Bestas Mortais conseguiu todas as suas informações. Mas o museu em si era uma existência misteriosa, então Lin Jin não podia procurar respostas por enquanto. Após mais 3 respirações, a energia espiritual ao seu redor foi completamente agitada. Com sentidos relativamente mais fracos, um humano típico nunca perceberia mudanças tão sutis, mas as bestas de estimação na sala ficaram claramente assustadas, pois olhavam ao redor, confusos. Xiao Wu, que estava deitado ao lado de Lin Jin, apenas olhou para seu mestre antes de voltar a dormir. Ele estava bastante cansado depois de cultivar a formação de energia bestial parte 2, então Xiao Wu estava ansioso para tirar uma soneca sempre que tinha oportunidade. Lin Jin podia sentir-se absorvendo energia espiritual e expirando ar fétido. Sentindo-se encorajado, ele continuou fazendo o exercício. Isso realmente foi uma tomada de espírito. Para maximizar a eficiência, Lin Jin usou a técnica de busca de pulso em si mesmo, perfurando vários pontos de acupuntura em seu corpo para aumentar os efeitos da técnica. 10 respirações. Após apenas 10 respirações, toda a energia espiritual na biblioteca espiritual foi engolida por Lin Jin.
Não havia mais energia espiritual no ar. A energia espiritual aqui era agora escassa e este lugar era considerado como tendo mais dela. Outros lugares podem não ter nem um décimo da energia espiritual aqui. Lin Jin conseguia sentir os retornos decrescentes que estava obtendo com essa técnica. Usando a mesma analogia da pesca, como todos os peixes daquela parte do mar haviam sido capturados, não importava o quão habilidoso o pescador fosse, não havia mais nada para ele pescar. Sentindo-se impotente, Lin Jin parou. A técnica de respiração era incrível. Talvez em tempos antigos, fosse considerada uma impressionante técnica de cultivo imortal, mas não era mais tão eficaz no mundo de hoje. A energia espiritual limitada em toda a biblioteca espiritual não conseguia nem preencher 10 respirações e a situação só piorava lá fora. Portanto, confiar neste método de cultivo não era a escolha mais sábia agora. No entanto, os efeitos de 10 respirações eram bastante visíveis. Lin Jin podia sentir sua força melhorando, embora não pudesse quantificar o quanto de melhora ele havia experimentado. Alguém poderia imaginar que nos tempos antigos, quando a energia espiritual era abundante, ao usar essa técnica de respiração, o usuário seria facilmente capaz de atingir o 9º reino de seu pacto de sangue em apenas uma noite. Como isso não funcionou, Lin Jin teria que mudar para a técnica de fortalecimento das veias. Anteriormente, quando Lin Jin declarou que esse método era o mais adequado para ele, não foi dito sem rima ou razão. Ao usar pílulas junto com a técnica de busca de pulso, o método de fortalecimento das veias requer a destruição e o reparo das veias do usuário, reestruturando-as completamente para atingir o avanço. Sem a técnica de busca de pulso, seria impossível até mesmo fazer esse método funcionar. Olhando para cima, Lin Jin percebeu que o número de ocupantes no primeiro quarto da ala oeste havia aumentado e estava ficando lotado, então ele planejou se mudar. Com Xiao a tiracolo, eles saíram e entraram na segunda sala da ala oeste. Embora este lugar também estivesse ocupado, ainda havia mais lugares vazios. Lin Jin encontrou um livro para segurar em sua mão. Ele pegou uma agulha fina com sua mão livre e começou a cultivar o método de fortalecimento das veias. O corpo humano tinha centenas de pontos de acupuntura, mas, mais especificamente, tinha 108 pontos principais. As veias eram os canais intermediários que conectavam todos os órgãos internos a esses pontos de acupuntura. O fortalecimento das veias exigia a remodelação das veias pouco a pouco, seção por seção. Isso consumia tempo, esforço e o processo era extremamente doloroso. Lin Jin estava tentando reconstruir as veias ao redor do ponto de acupuntura do mar de Qi. Como resultado, sua testa brilhava com suor e ele quase gritou de dor no estágio inicial do tratamento. No entanto, uma vez que o fortalecimento das veias começasse, ele tinha que ser concluído ou havia chance do usuário se machucar. Então, não importava o quão doloroso o procedimento fosse, Lin Jin tinha que suportá-lo. Ele ainda precisava usar a técnica de busca de pulso para consertar suas próprias veias. Quando ele terminou de remodelar as veias na área mencionada, como se sua alma tivesse sido sugada de seu corpo, a pele de Lin Jin estava mortalmente pálida e ele estava encharcado em seu próprio suor. Ele claramente ignorou um detalhe importante. Lin Jin não deveria estar realizando a acupuntura em si mesmo para esse método. Mesmo nos tempos antigos, outra pessoa era necessária para ajudar a trabalhar a agulha enquanto o alvo se concentrava no processo de cultivo. Afinal, suportar a dor intensa já era uma tarefa difícil o suficiente. Fazer acupuntura em si mesmo era praticamente uma tortura. Mas a explicação do método de fortalecimento das veias dentro do museu não mencionou esse detalhe, então Lin Jin não tinha ideia de que estava se esforçando demais. Percebendo que Lin Jin estava com dor, Xiao Wu só conseguia andar nervosamente de um lado para o outro, preocupado com seu mestre. Mas não havia nada que a besta pudesse fazer para ajudar Lin Jin. Simultaneamente, do lado de fora da biblioteca espiritual, Shen Shen estava parado em um canto distante, cercado por seus confidentes. Vocês têm certeza de que foi Lin Jin quem entrou aí? Perguntou Shen Shen. Um de seus confidentes assentiu. Temos certeza absoluta. Já o vimos antes, então não há como estarmos enganados. Shen Shen assentiu em resposta. Ele havia tecido o rumor anterior, esperando que Lin Jin e Yang Ji entrassem em uma briga. Mas por algum motivo, Yang Ji havia entrado em reclusão com seu mentor, e ele usou, desde ontem para cultivar. A luta que ele esperava não aconteceu. Shen Shen ficou furioso e com inveja porque Yang Ji conseguiu uma aula solo com seu professor. Shen Shen nunca havia experimentado tal privilégio antes, nenhuma vez. Ah, como ele estava com ciúmes. Mas ele não ousou provocar Yang Ji. Sentindo-se irritado, ele decidiu dar trabalho a Lin Jin para desabafar suas frustrações. Este Lin Jin não conhece seu lugar e foi rude com o sênior Yang Ji. Nós, os discípulos do mestre Yi, compartilhamos o mesmo espírito, honra e desgraça. Como poderíamos nos deixar intimidar por um novato como ele? Zhao Pi, você é ótimo com ideias. Você consegue pensar em uma brincadeira que o envergonharia?
Adepto de intrigas, Shen Shen usou rumores intencionalmente a seu favor e semeou discórdia entre Lin Jin e os alunos de Ye Yuzhou. Com isso, ele não teria que sujar as mãos no processo de criar problemas. Outras pessoas apenas presumiriam que ele estava sendo atencioso com o Sênior Yan de Jie e com a facção do Mestre Yi. Além disso, Lin Jin foi recomendado por Wang Fuming, que sempre esteve em desacordo com a facção do Mestre Yi. Essa pessoa chamada Zhao Pi com cara de rato constantemente ajudava os outros a inventarem estratagemas. Ele riu antes de dizer: "Isso é fácil. Posso garantir que Lin Jin será envergonhado e humilhado sem que tenhamos que nos esforçar muito." Shen Shen acreditou nele. Entre os discípulos de Ye Yuzhou, Zhao Pi não era o aluno mais talentoso, nem era muito culto. Seu contrato de sangue era apenas no segundo reino, mas quando se tratava de intrigas, Zhao Pi era inigualável. "Júnior Zhao, vou deixar isso com você. Você sabe que já conheci Lin Jin antes, então." Shen Shen disse. "Eu entendo. Você só vai ter que assistir dessa vez, Sênior Shen." Dito isto, Zhao Pi conduziu várias pessoas para a biblioteca espiritual com grande confiança. Naquele momento, Lin Jin estava pensando se deveria continuar com o método de fortalecimento das veias. Não era porque ele era covarde, mas esse método de cultivo era muito agonizante. Era como fazer uma operação em si mesmo. Que tortura pura! Lin Jin ainda não havia notado nenhum resultado. O mar de Qi que ele havia escolhido era considerado uma das veias mais importantes. Após a reconstrução, ele realmente parecia mais resistente. A construção de estradas seria uma ótima analogia para isso. Antes da reconstrução, apenas 2 carruagens puxadas por cavalos podiam passar ao mesmo tempo, mas agora, essa rodovia podia suportar até 6 carruagens puxadas por cavalos. Em outras palavras, o método valeu a pena. Pena que, antes que ele tivesse a chance de se recuperar da dor excruciante pela qual havia se submetidos, Zhao Pi e seu grupo encontraram Lin Jin. Ao ver Lin Jin, Zhao Pi imediatamente abriu um sorriso, certificando-se de parecer ainda mais sincero. "Avaliador Lin." Ele cumprimentou com uma saudação. As pessoas que seguiram Zhao Pi também se aproximaram respeitosamente. Atordoado, Lin Jin olhou para cima, imaginando quem seria essa pessoa. Ele não o conhecia antes. Mas não se bate simplesmente em um rosto sorridente. Como outro homem estava se aproximando dele sem as presas à mostra, Lin Jin fez o mesmo. Afinal, se dar ares era rude. "Avaliador Lin, desde que eu vi que você se juntou à nossa associação de frades, eu queria conhecê-lo, mas não tive a oportunidade de fazê-lo. Que coincidência encontrá-lo aqui na biblioteca espiritual hoje." Zhao Pi falou gentilmente como se estivesse reencontrando um velho amigo. Os outros pareciam igualmente amigáveis, mas Zhao Pi foi quem mais falou. Como eles estavam conversando bem alto, eles atraíram bastante atenção. Aqueles que não sabiam antes agora sabiam quem era Lin Jin. "E você é?" Lin Jin ainda não conseguia se lembrar quem era essa pessoa, então ele perguntou. Zhao Pi rapidamente deu um tapa na própria testa e disse. "Como esperado do avaliador Lin, então parece que grandes inteligências têm memória curta. Eu já pedi seus serviços de avaliação na Associação de Avaliação de Bestas antes, mas considerando quantos clientes você encontra diariamente, é natural que você não se lembre de mim." Uma declaração para aproximá-los de seu objetivo. Se um estranho aparecesse do nada, tentando fazer amizade, isso só levantaria suspeitas. Sendo hábil em intrigas, como Zhao Pi não pôde prever essa possibilidade? Assim, ele encontrou uma desculpa para criar uma conexão entre ele e Lin Jin. A maioria das pessoas não suspeitaria dele dessa forma e seria muito difícil verificar sua alegação. Afinal, o número de criaturas que um avaliador de bestas tinha que avaliar em um dia significava que era impossível para o avaliador lembrar de cada cliente que o visitou. Era praticamente impossível. Portanto, Zhao Pi não se preocupou em ter sua mentira descoberta. É verdade que essa presunção dele, assim como o plano, era impecável. Era quase impecável. Pena que ele não sabia que Lin Jin tinha o Museu das Bestas Mortais. Lin Jin olhou para o animal de estimação seguindo Zhao Pi. Era um rato grande. Sorrindo, ele estendeu a mão para acariciar a cabeça do rato antes de dizer. Por favor, não ria de mim, mas é verdade que encontro muitas criaturas todos os dias, então realmente não me lembro quem você é." Zhao Pi estava sorrindo por dentro, pensando. "É exatamente isso que estou querendo. Se você dissesse que se lembra de quem eu sou, isso significaria que você está mentindo, ou que meu plano foi exposto. Com o calibre incrível do avaliador Lin, você avaliou e tratou tantas bestas, é normal que você não se lembre. Mas eu, Zhao Pi, nunca esqueci sua grandeza. Agora que o avaliador Lin entrou na Associação dos Frades, é uma honra para mim poder me familiarizar com você." Zhao Pi disse seriamente como se quisesse dizer suas palavras. Lin Jin respondeu com um sorriso, mas já estava começando a suspeitar do estranho mentiroso. Esta foi a primeira vez que o animal de estimação de Zhao Pi foi registrado no museu.
Em outras palavras, este homem estava falando bobagens. Mas, claro, havia outra possibilidade. Seu antecessor pode ter avaliado o animal de estimação deste homem antes. No entanto, para que essa pessoa bajule tão de repente, algo suspeito deve estar acontecendo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Disse Lin Jin a si mesmo. Esses são meus amigos e são caras ótimos. Vamos nos conhecer para que possamos ajudar uns aos outros na associação de agora em diante. Zhao Pi apresentou-o ardentemente. Enquanto falavas, Ao Pi notou um livro na mão de Lin Jin e perguntou. Avaliador Lin, você está planejando aprimorar seu reino de pacto de sangue? Lin Jin olhou para o livro em sua mão, Fundamentos do Cultivo do Contrato de Sangue dos 5 Elementos. Este foi um livro que ele pegou aleatoriamente. Não sei. Estou apenas lendo livros aleatórios que pensei que seriam interessantes. Lin Jin respondeu honestamente, sorrindo. Zhao Pi imediatamente balançou a cabeça. Avaliador Lin, você está apenas sendo humilde. Eu sei que o avaliador Lin é um homem talentoso, tendo alcançado tanto em avaliações de bestas, presumo que deve ser o mesmo quando se trata de cultivo de pacto de sangue. Tenho pesquisado sobre o livro que você está segurando há vários anos, e ainda não consigo entender. Para o avaliador Lin ser capaz de estudar esse método de cultivo logo ao entrar na associação, você é realmente digno de ser chamado de talento. Eu, Zhao Pi, estou impressionado. Você é muito modesto. Lin Jin ficou perplexo. Ele nem sequer deu uma espiada no conteúdo deste livro. Mas se essa pessoa ainda não conseguia entender esse método de cultivo depois de pesquisá-lo por tantos anos, deve ser um método muito profundo. De repente, vários espectadores lançaram olhares de desprezo em sua direção e zombaram. Pare com isso, ele nem tem um único padrão de nuvens e você ousa chamar esse cara de talento? Pô! Foi exclamado em voz alta. Zhao Pi instantaneamente explodiu de raiva. Que bastardo disse isso? Venha para frente, agora mesmo. A pessoa que falou antes parecia tão irritada quando ele veio. Claro, eu vou para frente. Você achou que eu ficaria assustado? Você continua cantando louvores para esse sujeito Lin Jin, e ainda assim ele não tem nenhum único padrão de nuvem certificado nele. Isso significa que ele nem sequer atingiu o primeiro reino de seu pacto de sangue. Para chamá-lo de talentoso, você está tirando sarro de nós. Bobagem. Zhao Pi rosnou de volta. Quem não sabe que o avaliador Lin é um indivíduo excepcional? Só porque ele não tem nenhum padrão de nuvem em seu manto não significa que ele não pode passar por um. Para alguém tão incrível como o avaliador Lin, ele deveria ser capaz de alcançar o terceiro reino de seu pacto de sangue na primeira tentativa de avaliação. Quando isso acontecer, vocês, tolos cegos, terão que se desculpar com o avaliador Lin. Se gabar é uma tarefa fácil. Só espero que seu avaliador Lin não fique covarde quando for se certificar. Como uma figura como o avaliador Lin poderia ser um covarde? Só espere. O avaliador Lin será avaliado imediatamente e mostrará a todos vocês o seu lugar. A briga deles atraiu a atenção de todos os outros visitantes da biblioteca espiritual. Uma avaliação inicial era necessária para cada recém-chegado. Era para avaliar em qual nível de reino o pacto de sangue desse recém-chegado estava. Qualquer pessoa familiarizada com a associação dos frades sabia que a maioria dos novatos seria filtrada pela primeira avaliação, enquanto apenas alguns deles poderiam chegar ao primeiro reino. E isso só se aplicava àqueles com uma base forte ou discípulos que estavam no processo de cultivo por pelo menos 3 meses. Uma pessoa que conseguiu alcançar o terceiro reino na primeira avaliação. Nunca ouvi falar disso. Pelo menos não houve nenhum caso assim na história da associação dos frades da cidade do Bordo. Até mesmo Yang Ji, que era considerado discípulo número 1, só conseguiu alcançar o segundo reino durante sua primeira avaliação. E mesmo assim, Yang Ji só conseguiu alcançá-lo por meio de cultivo diligente por 3 meses. E quanto a Lin Jin? Não faz nem 2 dias que ele se juntou à Associação dos Frades. Mesmo que ele fosse um avaliador de bestas certificado pela Associação de Avaliação de Bestas, 2 indústrias diferentes eram mundos separados uma da outra. Mesmo que ele pudesse alcançar o primeiro reino se ele fosse para uma avaliação agora, isso seria o mais longe que ele iria. O terceiro reino? Era obviamente absurdo e impossível. Sem dúvida, foi uma tentativa de assassinato por bajulação excessiva. Enquanto isso, Ao Pi e aquele observador cético devem fazer parte da mesma gangue. O choque deles foi obviamente um ato para elevar Lin Jin. E quanto mais eles inflavam as expectativas das pessoas sobre Lin Jin, mais ele cairia quando a verdade fosse revelada. Se ele não conseguisse alcançar os resultados que Zhao Pi alegou que conseguiria na primeira avaliação, Lin Jin se tornaria motivo de chacota. E esse era o objetivo de Zhao Pi. Lin Jin foi colocado em uma posição incrivelmente difícil. Ele não podia evitar fazer a avaliação inicial, ou seria para sempre rotulado como covarde pelos membros da associação. Lin Jin observou friamente.
Finalmente, ele percebeu que Zhao Pi e aqueles caras estavam sorrateiramente armando uma armadilha para ele. Mas ele teve que admitir que o show deles foi bem convincente. Lin Jin decidiu que iria para a avaliação inicial. Ele sempre foi curioso sobre o reino que seu pacto de sangue era de qualquer forma. Mas se ele conseguiria ou não alcançar o terceiro reino também era um mistério para ele. No entanto, havia descrições indiretas no Museu de Bestas Mortais que poderiam servir como pistas para ele. Um deles mencionou como a agulha de arame enrolada era um movimento de alto nível pertencente à técnica de busca de pulso e exigia um indivíduo com um nível considerável de pacto sanguíneo para realizá-lo. Além disso, depois de ler alguns livros contendo conhecimento fundamental aqui, Lin Jin lembrou que eles mencionaram que um pacto de sangue do terceiro reino poderia ser considerado considerável. Supondo que ele fosse um indivíduo com nível considerável de pacto de sangue, combinado com o cultivo de tomada de espírito e fortalecimento de veias que ele havia feito antes, se ele trabalhasse um pouco mais, alcançar o terceiro reino não seria um grande problema. Fim dos capítulos do 115 ao 117. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!